Olá, eu sou o pastor André, estamos aqui em Pirassununga, a cidade onde estamos plantados como igreja, e aqui nesse lugar belo, Cachoeira de Emas, um dos pontos turísticos da nossa cidade. Estamos aqui para gravar vídeos devocionais que vão abençoar a sua vida. A partir daqui, peço a você que nos acompanhe todas as segunda-feiras no nosso canal, no Facebook, no YouTube, nos ajudando quanto a esse ministério, se inscrevendo em nosso canal, compartilhando na página do nosso Facebook. E hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem que vai edificar a sua vida. Os cuidados com a igreja ou com a noiva de Cristo. Nós vamos aprender algo muito importante sobre essa mensagem. Enquanto isso, você desfruta de belas imagens desse lugar. Fique comigo, Deus vai abençoar a sua vida. João capítulo de número 3, a partir do versículo 22, nos diz o seguinte: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns dos discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo é que o atende e o ouve, e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Queridos, lendo essa palavra e essa mensagem, me faz chamar a atenção algo. João é aquele que teve que falar mais na Bíblia para algumas pessoas que ele não era o Cristo. Ele teve que falar isso por várias vezes. Por várias vezes ele teve que afirmar: eu não sou o Cristo. Nós cantamos um louvor bem conhecido que diz que queremos ser parecidos, confundidos com Jesus. Será que é errado cantar assim? Não é errado sermos parecidos com Jesus na sua forma de pensar. A Bíblia diz que todos nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Devemos imitar a sua vida de oração, devemos imitar a sua conduta, devemos viver como ele viveu, afinal de contas ele é padrão para nós de santidade, devemos imitá-lo. A Bíblia diz que o padrão de maturidade é se parecer com Cristo. O que é errado então? João ele nos revela algo aqui. Se você prestar atenção, a Bíblia diz que João estava batizando e pessoas iam ter com ele. Mas os discípulos de João ficaram sabendo que Jesus agora batizava pessoas e aquela multidão que acompanhava João estava fluindo para Jesus. E os discípulos de João chegaram de uma forma desleal a João. Observe que eles falam na palavra: Mestre, aquele. Eles se referem a Jesus muito vulgar, se referem a Jesus de uma forma muito leal, se referindo àquele, não o Senhor, ao Cristo, dizendo para João: aquele a quem o Senhor dava testemunho está batizando. E João agora, ele vai nos ensinar algo. Nós precisamos aprender algo muito importante. Em seguida, ele afirma: vocês sabem, eu não sou Cristo. E ele vai nos contar algo. Ele diz: quem tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo se alegra com a voz do noivo. O que é errado nas nossas vidas, queridos? Nos apaixonar pela igreja e perder o amor pelo Senhor da igreja. Nós sabemos que a linguagem bíblica nos ensina que individualmente nós somos membros do corpo de Cristo e no coletivo nós somos a noiva de Cristo. No coletivo nós somos essa noiva que vai se encontrar com Jesus. E cada crente tem a responsabilidade de edificar essa noiva, de adornar essa noiva. Mas observa você que eles estão tentando colocar em João um ciúme, estão tentando colocar em João um receio
de que agora a noiva estava sendo, de fato, transferida àquele que tinha o direito dela. Os discípulos estavam dizendo, mestre, o Senhor está perdendo oportunidade, o Senhor está perdendo campo. Jesus está ganhando eminência, ele está ficando em evidência agora. O Senhor precisa fazer algo para voltar a ter evidência. É aí que João cita que importa que Jesus cresça e que ele diminua. Se João foi tentado a tomar posse da noiva de Cristo, se os discípulos de João tentaram ele a possuir a noiva, e ele cita que ele era o amigo da noiva, será que eu e você também não somos tentados? Será que vira e mexe não somos tentados a amar mais a igreja do que o Senhor da igreja? Porque fomos chamados para preparar a noiva para o casamento, não para gostar e apaixonar da noiva e esquecer do noivo. O que estão tentando fazer aqui é anular o poder do noivo sobre a noiva. E nós precisamos prestar atenção nisso. Algumas pessoas passam a gostar mais das atividades da igreja e dos ministérios do que o Senhor da igreja. Por exemplo, o meu pastor presidente, pastor Joel, em suas épocas de férias, ele tem algum costume de visitar algumas igrejas que não sabe que ele é pastor. Ele senta no culto das igrejas e ele assiste o culto normal. E ele nos contou que ele estava visitando uma certa igreja e ele ouviu o Ministério de Louvor cantar lindamente. O Ministério de Louvor estava ministrando um louvor edificante e ele estava sentado num banco que estava vazio. Ele disse que de repente, quando terminou o louvor, aquelas pessoas que estavam ministrando lindamente, que estavam envolvendo a igreja, sentaram no mesmo banco que eles estavam e de repente começaram a mexer no WhatsApp, trocarem mensagens de WhatsApp. Não estavam mais ligados ao momento da palavra. Naquele momento estavam conversando um entre o outro. Ele disse que não queria se identificar, mas não resistiu. Ele escreveu um bilhete e no bilhete ele dizia, se eu fosse um visitante agora, um ímpio, eu sairia dessa igreja e nunca mais retornaria aqui. E no bilhete ele dizia, passa para o colega do lado. E todas aquelas pessoas que estavam no Ministério de Louvor foram notificadas daquela situação e ficaram constrangidos. Em muitas igrejas a gente vê que a voz do noivo, João fala que a voz do noivo deve alegrar o nosso coração. E aquelas pessoas já estavam amando a igreja. Muitas pessoas, queridos, eles estão presos às atividades da igreja, estão presos ao louvor, estão presos ao ministério, estão amando a igreja de Cristo, mas não têm um amor mais pelo próprio Cristo. E no Velho Testamento, existem umas lições que nós aprendemos com Eliezer, servo de Abraão, que vai nos ensinar qual deve ser os cuidados que nós devemos ter em relação à noiva de Cristo. Quais deve ser esse cuidado? Quais passos nós temos que dar em direção, em adornar e edificar a noiva de Cristo? Em Gênesis, no capítulo de número 22, a partir do versículo 2, Gênesis capítulo 24, a partir do verso 2, nos diz que Abraão, que é um representativo agora de Deus, Isaac, todo mundo sabe, eu acho que não preciso explicar para ninguém, que Isaac era um representativo de Cristo. Nesse texto nós vamos ver algo interessante, algo simbólico acontecendo. A Bíblia diz que Abraão vai pedir o seu servo para poder trazer uma esposa para o seu filho. E esse texto está cheio de simbolismo do nosso relacionamento, do nosso serviço a Cristo. Abraão simboliza Deus, e aqui nós vemos o servo simbolizando alguém na unção do Espírito, conduzido pelo Espírito Santo, e a Rebeca como a noiva, como a igreja. Vamos pensar nesse texto e aprender algumas coisas sobre ele. No capítulo 2 nos diz que Abraão ele pega o servo mais velho da sua casa. O servo mais velho, ele pega o seu servo mais velho, o mordomo da sua casa, e ele envia com a seguinte ordem, olha, eu quero que você vá e encontre uma noiva para o meu filho. Por que o mais velho? Paulo diz que nós não temos que impor a mão precipitadamente sobre pessoas novas para que elas não se insurgem em orgulho. É muito difícil você confiar as coisas de Deus a alguém que não está maduro na fé, alguém que não tem maturidade. A Bíblia diz que enquanto somos infantis, não crescemos na fé, nós precisamos de tutores, mas a herança é dada somente aos maduros. É preciso ter maturidade e nós vamos ver o quanto maduro nós temos que ser em relação ao nosso serviço ao corpo de Cristo, o nosso serviço à igreja. Por que precisa de maturidade? O segundo que nós vemos aqui é Abraão falando que não poderia se tomar mulher para Isaac dos povos estranhos, não poderia se tomar uma mulher cananeia. Preste atenção nisso. Sabe, queridos, nós somos instruídos a trazer pessoas para o corpo de Cristo através do discipulado.
Pessoas que são ganhas para Jesus, elas precisam ser discipuladas e ensinadas a amar Jesus. Mas não é o que nós vemos hoje. Muitas pessoas que vêm a Cristo, ela vem através de campanhas, ela vem através de convites em momentos que elas estão com aflições pessoais, elas vêm pelo interesse ao louvor, e elas chegam à igreja, elas não são discipuladas, elas não são ensinadas a ter uma vida cristã. E é errado quando nós convidamos pessoas a esmo para poder fazer parte da igreja de Cristo. Paul Washer, ele fala uma frase inesquecível. Ele disse: se usarmos meios carnais para convidarmos pessoas a Cristo, teremos que usar meios muito mais carnais ainda para manter essas pessoas dentro da igreja. Então nós temos que realmente treinar pessoas, discipular a pessoas, ensinar elas como amar e servir a Cristo, convidar pessoas, pegar pessoas de qualquer maneira e fazer com que elas façam parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, é trazer dor de cabeça, problemas irreparáveis e danosos para o corpo de Cristo. A terceira coisa que eu aprendo com o servo de Abraão é interessante. A Bíblia diz no versículo 10 que ele partiu com bens, com posses. Ele saiu dali com 10 camelos e Abraão encheu aquele homem de posses, encheu aquele homem de recursos para poder encontrar com aquela noiva e pagar o dote. Queridos, aquele servo poderia muito bem, em meio ao caminho, cismar de ir embora com os bens, partir com os bens, não ir em encontro com a noiva. Se ele tivesse uma cobiça, se ele tivesse desejo por dinheiro, ganância, ele poderia pegar dali e ir embora, fugir com os bens de Abraão. Ele era servo e ele estava agora a caminho com algumas pessoas o seguindo, ele poderia tomar essa decisão. Sabe, nós que servimos ao Senhor, Deus, a Bíblia diz que nós somos mordomos dele. E ele nos confia dons, ele nos confia talentos. Quem não lembra aqui da palavra dos talentos, que o Senhor deu 3 para um, 5 para outros e 1 para outro, e aqueles homens saíram para granjear e um enterrou o talento. Deus nos dota de recursos e de capacidades para que a gente desenvolva o reino dele. Mas quantas pessoas já pegaram esses talentos, esses dons e recursos do reino e foram embora com eles? Desapareceram, sumiram, perderam-se no mundo. Então o servo de Abraão, ele está saindo cheio de bens. A Bíblia diz que somos mordomos do Senhor. E Deus nos confiou bens para a edificação da sua igreja, com responsabilidade com o seu reino. Aquele servo sai cheio de bens e ele não perde o foco. Uma outra coisa, quando nós vemos aqui, no versículo de número 12 do capítulo 24, a Bíblia diz que aquele servo orou para ser bem-sucedido. Ele orou a Deus, pedindo que Deus o fizesse bem-sucedido. Mas eu quero te chamar a tua atenção. No capítulo 1, no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3, Abraão, aquele servo, se preocupou e disse: e se a mulher não quiser vir? E se ela não quiser vir comigo? O que eu faço? E Abraão disse: olha, se ela não quiser vir, você está livre daquele juramento. Você não tem compromisso nenhum com esse juramento. Esse servo não precisava se preocupar. Ele poderia dizer: eu vou lá, e se ela não quiser vir, amém. Mas a Bíblia diz que ele orou. Nós ouvimos na palavra que se pregarmos para alguém e essa pessoa não ouvir, a gente pode sacudir o pó da perna, porque aquela pessoa agora ela é responsável pelo sangue dela. Só que a Bíblia também diz que nós somos responsáveis de manusear a palavra bem, 2 Timóteo 2,15. Eu e você temos que apresentar bem o plano da salvação. Nós temos que ser dedicados em pregar e ministrar Jesus. Nós não podemos simplesmente nos firmar no seguinte: se eu pregar e não crer, a pessoa está perdida. Não. O servo de Abraão, mesmo livre do juramento, mesmo podendo chegar ali e agir de qualquer maneira, a Bíblia diz que ele orou para que fosse bem-sucedido. Ele se empenhou e se dedicou. Uma outra coisa que eu vejo aqui, no verso 35, e agora sim concluindo, a Bíblia diz que quando aquele servo chegou à casa de Rebeca, ele não falou de si mesmo. Ele começou falando sobre o seu Senhor. Ele proclamou as virtudes do seu Senhor. Ele falava de como Deus havia engrandecido o seu Senhor. Queridos, qual é a nossa missão? Falar da grandeza de Deus, falar da obra de Cristo, falar do poder de Deus através do seu Filho Jesus para salvar o mundo. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho. Nós não somos chamados para falar de nós mesmos, contar as nossas dificuldades, contar as nossas lutas. Não fomos chamados para falar a respeito das nossas conquistas, das nossas realizações. Somos chamados para falar a respeito dos feitos de Deus, das grandezas de Deus, proclamar as obras de Cristo. Aquele servo não falou de si mesmo, não falou
falou da sua própria pessoa, mas anunciou as grandezas do Senhor. São cuidados que nós temos que ter. A Bíblia diz que aquele servo trouxe Rebeca e Isaac se encontra com ela, entra para a tenda e os dois então agora têm uma vida junta. A nossa função, queridos, é servir a Cristo através da igreja. Não amarmos a igreja a tal ponto de esquecermos do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com a voz do noivo. Nossa alegria deve estar em ouvir a voz de Jesus. E como João disse, importa que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Deus abençoe a sua vida.